Olá, estudante, seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância Unimes Virtual. Sou o professor Alexandre, estou acompanhando vocês na disciplina Gestão de Compras e Suprimento. E hoje iremos realizar mais uma webaula que visa trazer um pouco mais de conhecimento àquele já disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem, mas que também se configura como uma oportunidade onde professor e aluno podem se encontrar no mesmo espaço-tempo, nesse espaço virtual, neste tempo pré-agendado. Mas temos a plena compreensão de que, na modalidade de educação à distância, o aluno tem a autogestão do seu conhecimento. E, como tal, pode definir o melhor espaço, o melhor horário para seu processo de aprendizagem. Nesse sentido, nós estamos gravando essa web aula e iremos disponibilizá-la no ambiente virtual de aprendizagem. Você poderá assistir quantas vezes quiser e puder, e em caso de dúvidas, deverão me encaminhar via caixa de atendimento ou caixa de mensagem. Eu busco responder o mais breve possível. O objetivo da nossa web, como eu já disse, é falar um pouco sobre questões da disciplina e poder agregar um pouco mais de conhecimento. É uma aula rápida, de aproximadamente 20 minutos, mas com o propósito de enriquecer o nosso conhecimento. E na nossa web de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o processo de compras. Por quê? A compra, ela é envolta de um planejamento. A compra, ela não é somente um ato, uma ação. Ela é uma ação pensada, planejada. E nós vamos ver o que que é necessário conhecer e saber para que esse planejamento ocorra com sucesso. Então, primeiramente, vamos trazer aqui alguns conceitos relacionados à gestão de compras. Então, primeiramente, obtenção dos insumos necessários à manutenção da operacionalidade da organização. Então, são os insumos que eu tenho que manter e comprar para operacionalizar a execução do meu serviço. Então, na administração pública, principalmente, essas despesas são caracterizadas como despesas correntes, ou seja, ela não tem fim. Trata-se de material de limpeza, material de escritório, tudo aquilo inerente à operacionalização e manutenção da máquina pública. Comprar materiais com qualidade correta, na quantidade certa, no instante certo e ao preço correto, da fonte certa, para entrega no local correto. Isso é planejamento, né? Então, eu tenho que ter ali uma logística de conhecimento, né, daquilo que eu preciso, para que, até em face do próprio princípio da administração pública da eficiência, eu não cause desperdício. Significa procurar e providenciar a entrega de materiais na quantidade especificada e no prazo necessário, a um preço justo, para o funcionamento e manutenção ou ampliação da empresa. Aqui quase que é uma junção dos dois conceitos anteriores, alinhando ali o que é, né, uma compra e aquilo que eu preciso para fazer uma gestão da compra. Então, essa compra ela é necessária cumprir algumas etapas. Essas etapas, na administração pública, elas são conhecidas como processos, ou seja, tudo o que ocorre na administração pública ocorre por meio de processo. Então, a primeira etapa seria a preparação desse processo, ou seja, o recebimento de documentos e montagem do processo de compras. Um processo de compras, ele se inicia com uma demanda de uma vontade ou uma necessidade. Então, um setor ou órgão, ele identifica uma necessidade e ele faz uma requisição de compra. Encaminha para o setor de compra, que irá autuar o processo e começar o fluxo de planejamento dessa compra. Então, já que a primeira etapa seria a preparação do processo, a segunda etapa
é o início do planejamento da compra, com indicação dos fornecedores, elaboração das condições gerais específicas de compras constantes na própria legislação, ou seja, na Lei de Licitações Públicas, que atualmente é a 14.133 de 2021. Agora que já temos o planejamento iniciado, nós podemos realizar a seleção de fornecedores para a respectiva concorrência, considerando a avaliação de cada fornecedor, tá? Então, numa administração pública, nós dizemos que a licitação ela é uma concorrência entre interessados. A licitação só ocorre quando é possível concorrer. Quando é impossível concorrer, nós chamamos de inexigibilidade, ou seja, não há como concorrer. Isso ocorre com artista renomado, não tem como concorrer. Por exemplo, se eu desejo contratar um Roberto Carlos, não existem dois Roberto Carlos, não é possível concorrer, inexigibilidade. Serviço singular ou produto, né, único. Então, esses são alguns casos onde é impossível concorrer. Os outros demais casos onde é possível concorrer, os licitantes irão realizá-la dentro de um princípio isonômico, ou seja, todos devem ter capacidade igual de concorrer, ok? Então, a seleção dos fornecedores, ela vai ao encontro dessa concorrência, a expedição da consulta, abertura, análise e avaliação de propostas e negociação com os próprios fornecedores, visando o quê? A contratação ou a aquisição. Então, a contratação é o julgamento da concorrência por meio da equalização dessas propostas após a negociação com o fornecedor e ali declarando o vencedor que acertar o pedido. O controle de entrega, outra fase do planejamento, é o recebimento do material e respectivo encerramento do processo. Então, né, na administração pública, a despesa pública, ela se dá em três etapas. A primeira etapa da despesa pública, ela é o início, a autorização dessa despesa, quando o gestor ele autoriza e manda emitir uma nota de empenho. O segundo ato da despesa pública é a liquidação, onde um servidor público ele acompanha essa aquisição ou esse serviço e verificado que aquilo que foi contratado ou adquirido está de acordo com aquilo que foi requisitado, passamos para a última fase da despesa pública, onde há o pagamento, ou seja, a entrega de dinheiro ao credor. Então, num fluxo básico de compras, nós teríamos aqui o início, com a preparação dos processos, o planejamento de compras, que envolve análise, seleção de fornecedores e a elaboração das condições gerais no edital, que vai, né, ensejar uma concorrência, onde, após as entregas das propostas, irá haver uma avaliação e a declaração, a negociação, visando o quê? A contratação, que pode ser na forma de autorização de fornecimento, quando é a aquisição de produtos, bens, insumos, ou de contrato de longo prazo, no caso de prestação de serviços. Todas essas contratações são diligenciadas e acompanhadas até o seu recebimento e encerramento do processo. Então, esse seria um fluxo básico, né, da gestão de compras. Então, a, a todo início, né, da aquisição, do setor de gestão de compras, ele se dá com a preparação do processo. Essa preparação, ela ocorre a partir do sinal, da demanda ou da necessidade, que é a forma sobre qual
a informação chega à área de compras para desencadear o processo de aquisição do bem material ou patrimonial. Ela se inicia quando qualquer pessoa ou setor manifesta a necessidade de comprar um item para uso de benefício da empresa ou da administração pública. A solicitação de compras é enviada à área de compras, que é o setor responsável pela gestão do processo e providenciará a compra do material ou a contratação do serviço. Então, o setor de compra ele tem que ter grande expertise, né, para poder conduzir esse processo de forma ágil, né, e que não contenha vícios, como vícios que podem anular todos os atos, né, desse processo de compras, principalmente vícios que ocorram em ilegalidade. Então, para que haja o planejamento das compras e seleção de fornecedores, é preciso conhecer quais são as possibilidades que eu tenho de adquirir. Então, nós temos aqui procedimentos para uma compra normal, por exemplo, que é um procedimento adotado quando o prazo for compatível para obter as melhores condições comerciais e técnicas na aquisição de materiais. Então, se a compra ela está dentro de um prazo, né, de acordo com o meu inventário, onde eu não vou ter desabastecimento, né, é o que nós chamamos de uma compra normal. Agora, nós temos também uma compra em emergência ou uma compra emergencial, que acontece quando a empresa falha na elaboração desse planejamento ou no atendimento da necessidade oriunda de problemas operacionais ou que poderão incorrer em desabastecimento, e aí, né, é possível que ela tenha que realizar essa compra de modo emergencial. Então, são possibilidades, são dispositivos legais que permitem, né, devidamente, desde que devidamente justificado, né, agilidade nessa compra, nesse processo de compra, tá? Então, agora que nós já vimos aqui as formas de se comprar, né? Os métodos, né? Compra normal ou compra por emergência, nós temos algumas formas de se comprar. Então, nós temos, por exemplo, por meio de concorrências repetitivas, que são procedimentos adotados para os pedidos de compra, independentemente de análise do comportamento periódico em que acontecem. Por quê? Porque são compras que eu tenho que realizar durante, né, várias vezes no ano. Por exemplo, material de limpeza, material de escritório. Então, eu posso fazer concorrências repetitivas porque o processo já é conhecido, né? Então, é somente seguir o mesmo fluxo naquele tempo determinado. E por meio de contratos de longo prazo, que são procedimentos adotados para fornecimento de materiais de consumo regular, com vigência por determinado período de tempo para entregas parceladas, por meio de autorização, ou seja, o objetivo é tentar ganhar alguma vantagem. Mas essa vantagem não é uma vantagem econômica, é uma vantagem de eficiência, de vantajosidade. Por quê? Se eu tenho que, né, realizar uma compra várias vezes no ano, eu posso ter uma economia, né, em tempo, em processo, fazendo o quê? Um contrato de longo prazo para fornecimento parcelado. Por exemplo, entrega de sulfite. Eu compro aí uma determinada quantidade para o ano e peço que mês a mês se realize uma entrega dessa fração. Assim, eu não tenho desabastecimento e eu tive uma agilidade processual, pois o processo ele tem vigor por um ano, baseado na minha intenção de compra. E tudo isso se facilita se a administração pública manter em dia o seu cadastro de fornecedores.
significa qualificar e avaliar o desempenho de fornecedores, seja de materiais ou de serviços. Significa não somente ter uma lista de fornecedores, mas ter informações atualizadas sobre eles de forma confiável. Então, ela é um cadastro que ele sempre deve ser revisado e atualizado dentro das seguintes premissas. Premissas do cadastro de fornecedores: qualidade, preço e prazo. Então, eu vou ali classificar aqueles fornecedores que possuem qualidade, que possuem preço justo e que entregam no menor prazo. E aí eu vou gerar o quê? Filtros e vou ranquear esses fornecedores. Critérios de cadastramento desses fornecedores. Nós temos critérios políticos, que são os critérios definidos na própria administração da empresa. Por exemplo, comprar somente de fornecedores de um determinado estado ou do próprio estado em que se encontra. Isso é uma forma de incentivar, né, o comércio local. Critérios técnicos envolvem as carências de abastecimento, também envolvem a procura de desenvolvimento de novas alternativas, seja de fornecimento, como, por exemplo, né, usar critérios técnicos, evitando ali a exclusividade de algumas marcas. E critérios legais, que são aqueles aplicados às empresas estatais, autárquicas e de serviço público, né? Que é justamente acompanhar a legislação e, no caso do setor público, a lei de licitações, a lei número 14.133 de 2021. E aí, sim, podemos classificar esses fornecedores dentro desse cadastro. Ou seja, as empresas cadastradas são classificadas em relação à classe de materiais ou famílias de sua linha, originando os grupos de compra que visam facilitar o processo de seleção de fornecedores para a concorrência. Então, eu posso classificar de diversas formas esses fornecedores. Então, utilizando, como já vimos, critérios políticos, técnicos e também com relação à classe desses materiais. Tudo isso objetivando, né, a agilidade no processo. E aí, sim, né, eu posso passar para a parte de seleção e avaliação desses fornecedores, que ocorre, né, dentre estes cadastrados, segundo os critérios escolhidos da empresa. Então, a avaliação constante e sistemática dos fornecedores, quanto ao desempenho dos seus fornecimentos, é realizada por meio de outros critérios também, como desempenho comercial, cumprimento do prazo de entrega, qualidade do produto, desempenho do produto e serviço. Aí você vai pontuando isso dentro do cadastro e esse fornecedor vai subindo no ranking, né? Assim, as propostas ficam mais concisas, pois a maioria das empresas adotam a prática de aceitar a proposta de fornecimento no formulário de coletas de preço, ou seja, há um padrão. A proposta de fornecimento deve conter, de forma clara e precisa, as condições comerciais, tais como preço, prazo de entrega, frete, embalagem, condições de pagamento, descontos, fórmulas de reajuste de preços, multas contratuais, condição de garantia e assistência técnica. Então, tudo aquilo que é necessário a um produto. E também as condições específicas sobre a confirmação dos requisitos técnicos ou sobre alternativas possíveis de fornecimento, né? Então, é muito importante que haja essa análise dentro das propostas do fornecedor. E aí sim, a avaliação do fornecedor ocorre com a abertura dos envelopes das propostas, fazendo ali a avaliação, análise e julgamento elencado, né, e elegendo o vencedor desta concorrência e, né, declarado o vencedor dessa concorrência, será definido o recebimento, né, que é a atividade que intermedia as tarefas de compra entre a
a aquisição e o pagamento ao fornecedor, sendo de responsabilidade a conferência dos materiais destinados à empresa do setor, né, da administração pública. E nós chegamos ao final da nossa web aula de hoje. Espero que ela seja de grande valia a todos vocês. Como eu disse no início da nossa aula, ela foi gravada e será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem. Você poderá assistir quantas vezes quiser e puder. Em caso de dúvidas, vocês me encaminharão via caixa de atendimento ou caixa de mensagem. Geralmente é aquela figura do balãozinho que fica ao lado da fotinho do professor, ok? Por hora, então, deixo os meus votos de gratidão. Um grande abraço, fiquem com Deus e até uma próxima.